Oi, gente! Eu sou Vitória Pinho, estudante de medicina no terceiro ano da Baceló e professora de química aqui da Medfácil. Hoje a gente vai estar dando uma aula muito importante, tá? De química, que muita gente vem me procurar. Meu Deus, Vi, como é que eu faço um cálculo envolvendo mol? O que é o mol? Então, hoje a gente vai estar dando, introdução à química, ensinar um pouquinho o que é a química, a diferença da química orgânica, da química inorgânica e te ensinar como é que calcula, o mol de uma substância, de um elemento e também a sua massa. É muito importante a gente saber isso, porque justamente a gente vai estar usando esses tipos de cálculo durante o pregado e também em situações problemas, de casos clínicos, para a gente estar vendo uma concentração de um medicamento, tudo isso na área médica. Então é importante a gente saber justamente entender esses conceitos, entender o que é a química, para a gente estar se aprofundando. Não adianta a gente ter medo da química, é melhor a gente aprender, criando uma base sólida para estar desmistificando, esse terror, meu Deus, o que é química. Eu amo química, eu sou apaixonada por química e vou ensinar para vocês, tá? Tudinho de forma muito simplificada, de forma muito tranquila e vocês vão ver que é muito fácil a química, beleza? Então vamos lá. Então, como eu disse, a aula de hoje vai ser uma introdução à química. A gente vai estar justamente fazendo um cálculo. No final da aula, a gente vai estar justamente resolvendo essa situação. Mas antes da gente chegar nessa situação, primeiro eu tenho que te explicar. Eu primeiro preciso te ensinar a parte da matemática básica, porque sem ela a gente não consegue levar adiante a química, tá? Muita gente, quando vê a química, rapidinho, eu volto no outro slide. Muitas vezes, quando a gente vê a química, a gente olha para uma situação dessa, que é muito simples, muito fácil, mas a gente fica com medo. Meu Deus, Vi, como é que eu calculo? Quando eu vejo uma situação assim, o que é átomo? O que é 24 gramas de carbono? O que significa isso? E a gente se depara com isso e fica com medo. Então, o meu objetivo aqui é desmistificar isso e te ensinar que isso é muito fácil. Isso é o básico do básico. E você vai aprender, você vai terminar essa aula sabendo fazer esse cálculo. Tá? Mas antes de você estar aprendendo a fazer isso, eu preciso te ensinar alguns conceitos básicos, tá? Eu preciso te ensinar o que é a química. Então, fica até o final, que aí você não vai se arrepender, tá? Você precisa assistir o vídeo todo para estar entendendo passo a passo, porque é esse mecanismo que eu trabalho, tá? Esse mecanismo que eu ensino aos meus alunos. Eu dou aula desde 2020, tá? E sempre todos os meus alunos vêm até mim e falam, Vi, o professor na sala de aula falou uma coisa assim, meu Deus, criou 1000 fanfics para ensinar o conteúdo e você chegou e fez isso e assim. Porque sim, a gente tem uns passo a passo bem mais simples para estar entendendo o conteúdo. É só detalhar aos poucos e é isso que eu vou fazer aqui. Vocês vão conseguir entender o conteúdo, então fica até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o roteiro de como vai ser a nossa aula de hoje. Eu vou explicar para vocês o que é a química, as formas de medição, a magnitude física, existem duas, as fundamentais e as derivadas. O Sistema Internacional de Unidade. O que é o Sistema Internacional de Unidade? Justamente um sistema que vai estar englobando as medidas, que a gente usa no nosso dia a dia. Aqui no Brasil a gente fala uma coisa, nos Estados Unidos eles não podem estar falando outra coisa. Existe um sistema que todo mundo consegue se comunicar. Então na química é assim, tá bom? Então tem aí o PAC. Então a gente vai estar entendendo o que são esses termos, tá? Para estar compreendendo a química em si. E, finalmente, a gente vai falar sobre relações numéricas, tá? A gente vai estar sabendo calcular a atividade que eu dei no início e outras atividades a mais que a gente vai estar exercitando um pouquinho. Quando eu falo de química, é importante vocês saberem uma coisa. Química é uma ciência exata, tá? É diferente de humanas, porque humanas, normalmente a gente lê um texto e entende a história por trás disso. Como foi que aconteceu, como tal cientista fez tal coisa, como tal presidente fez tal coisa. Eu, particularmente, sou péssima em humanas, sou muito boa em exatas, eu amo cálculo, eu amo coisas que a gente pode estar entendendo, calculando e medindo, e a química é justamente isso. Tá? Por ela ser uma ciência exata, a gente precisa estar praticando, fazendo um exercício. Não adianta você ler pela primeira vez, a química inorgânica a gente faz tal cálculo, logo a gente consegue de tal forma, e daí por diante eu já sei logo, eu já sei tudo. Não. Como é na ciência exata, a gente precisa estar praticando exercício. Então, toda aula eu vou estar trazendo exercício e também vou estar criando uma lista de exercícios para você praticar. Porque só dessa forma você consegue, tanto para matemática quanto para química, estar pegando conteúdo com maior facilidade. Independente de qualquer atividade de problema que vier para você, qualquer situação, qualquer caso clínico, se você souber uma base, se você saber fazer as manipulações, você consegue entender química. Então, justamente, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai entender o conteúdo e depois a gente vai praticar. Beleza? Então, vamos lá. Aqui,
vai ser uma das atividades que a gente vai fazer. Aqui já está resolvida, mas a gente vai fazer o passo a passo. Mas para vocês entenderem, não é para ter medo disso. Isso aqui é muito tranquilo, muito fácil, tá? Mas antes, eu não quero que você aprenda a fazer um cruz credo. Eu não quero que você aprenda a ler esse número, mas eu quero que você entenda o que significa um mol, o que significa um átomo, o que significa uma molécula, o que é uma massa molar, o que é isso de 24 gramas, onde é que eu identifico o carbono na tabela periódica, o que é MMC? MMC não é matemática, né? Mínimo múltiplo comum. É massa molar. Então, é preciso a gente entender cada partícula, cada passo a passo, tá? Do nossa atividade, nossa situação, problema, para estar resolvendo a química. A química em si, quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, ela não pode ser vista só como um elemento. A gente tem que saber analisar, saber visualizar cada informação. E isso que é o segredo da matemática, isso que é o segredo da química, da ciência exata, tá? Que isso que difere. Então, a gente precisa estar diferenciando o que a gente está estudando. Se a gente está estudando uma coisa exata, a gente tem que saber a forma como a gente vai visualizar a informação. Se isso é uma coisa exata, a gente não pode visualizar só a palavrinha ali, relações fundamentais. Relação fundamental, a palavrinha carbono. Você não vai conseguir sair daí. A gente tem que saber identificar, beleza, o que eu estou estudando. Então é isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? Além disso, eu trouxe outras situações, problemas, para vocês verem a importância de estar aprendendo a matemática básica para estar entendendo a química, tá? Isso aqui são alguns exercícios que a própria Faculdade de Barceló disponibilizou para estar cobrando conteúdo, para vocês verem a importância dessa aula, para ver a importância de aprender desde o básico para chegar ao avançado. Então, muitas vezes um aluno chega para mim e olha esses cálculos aqui e fala, Vitória, para onde é que eu vou? Sabe? Sendo que isso é fácil. Eu vou ensinar para vocês hoje. Quando eu mostro aqui também um caso clínico, né? Aqui está mostrando justamente uma medicação, a forma de tratamento, a concentração dessas medicações. Então, qual a importância da química para estar administrando a medicação? Importantíssimo. Se eu tenho um paciente e eu não sei medir uma concentração, eu não sei saber a questão de decimal, de dosagem, não posso estar matando o paciente. Eu posso fazer com que ocorra uma piora ou que não ocorra um tratamento de forma efetiva. Então, é importante sim a gente saber a química justamente para o dia a dia da área médica. Então, é isso que a gente vai aprender, ok? Então, vamos lá. O que é química? A química em si, né, é uma ciência exata, como eu já falei, e ela é justamente uma ciência que vai estudar a matéria de forma geral, tá? Ela vai estar analisando a sua estrutura, as suas propriedades, as suas reações, né, para se transformar em outras substâncias, ok? Então, ela é uma ciência que ela tem um objetivo e um método. Então, a gente vai estar analisando isso e vai ter experimentos para a gente chegar a conclusões, ok? Quando a gente fala de química, existem dois tipos. Tá? Isso é muito importante, muita gente se confunde, então é importante deixar claro as diferenças das químicas. A minha favorita é a química inorgânica, que envolve cálculo, tá? Então existe a química que envolve cálculo, que é a química inorgânica, onde a gente trabalha ácido, a gente trabalha base, a gente trabalha as reações, tá? As transformações químicas que estão ocorrendo com aquele componente. Isso é a química inorgânica. E também a gente tem a química orgânica, que vai estar trabalhando ali o grupo do carbono, né? A gente tem o quê? O metano, né? A gente tem as hidroxilas, que também pode estar agregadas essas cadeias carbônicas. Então, justamente, quando a gente está trabalhando química, tem aquela parte que a gente vai estar trabalhando, ver vários carboninhos, a gente vai estar contando e dando nome para eles. As reações, se eu juntar OH com essa cadeia, será que eu crio um álcool, crio uma acetona, um aldeído? Então, todas essas questões de nomenclatura, de estar nomeando, né, particularmente, isso é que eu estou resumindo bastante, né? Porque na nossa aula de química orgânica, obviamente, a gente vai se aprofundar. Mas, basicamente, essa é a parte da química orgânica, né? A química do carbono. A gente vai estar trabalhando justamente focado no carbono e aí a gente vai estar nomeando, vendo as ligações. Enfim, é muito importante isso também. Justamente, a gente pode estar aplicando essa questão da química orgânica também na bioquímica, na parte biológica. Justamente, a gente vai estar entendendo justamente as ligações, tá? Por que com a ligação dupla é mais forte que a simples? Por que a tripla ela é mais poderosa? Então, tudo tem uma importância, mas essa é a diferença. A química orgânica está trabalhando a parte do carbono, né? A química do carbono. Já a inorgânica envolve mais cálculo, a questão do ácido, da base, dos sais, as transformações químicas, né? Um elemento reage com outro e forma outra substância. E aí a gente precisa também estar sabendo isso. E é muito simples. Então,
é só focar, tipo, passo a passo pra gente estar conseguindo entender, ok? Outra coisa que eu preferi trazer aqui para vocês também é a tabela periódica, né? Quando a gente fala de química, a primeira coisa que a gente pensa também é a tabela periódica. E aí, Vi, como é que eu consigo ler uma tabela periódica? Muitos alunos meus falam, Vi, como é que você consegue saber onde é que está esse elemento? Ah, eu sei que a carga do oxigênio é tanto, eu sei que ela está na família tanto, eu sei que o hidrogênio está em tal lugar, os gases nobres está tal, eu sei quantos períodos tem. Como é que você consegue decorar isso? Gente, não é decorar, sabe? Como eu falei, a química é uma ciência exata. De tanto a gente estar ali fazendo cálculos, fazendo atividade, a gente começa a pegar macetes. E a química tem macetes, tem coisas muito fáceis para a gente estar assimilando. Então, a gente também vai estar aprendendo a ler uma tabela periódica. A tabela periódica não é só isso que vocês estão vendo. A gente tem que saber identificar as famílias, os períodos, fazer uma distribuição eletrônica, beleza? A gente tem que saber as cargas elétricas que está em cada um, quais são as afinidades, eletronegatividades, as propriedades, como é que a gente vê a massa atômica, o número atômico, o que significa isso. Tudo isso é importante. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando na química, tem elementos que reagem com outro e outros não. Isso é importante justamente em questão de laboratório também. A gente sabe que a gente pode estar combinando um medicamento com outro, porque tais elementos têm tais afinidades. Então é importante a gente entender, ler uma tabela periódica, e para os meus alunos eu recomendo, tenha uma tabela periódica com vocês. Eu tenho desde o ensino médio e anda comigo para todo lugar. Estava na Argentina, estava comigo, estou aqui no Brasil, ela está comigo. Porque assim, a gente sempre vai estar usando a tabela periódica quando a gente está estudando química. Não adianta fingir que decorou a tabela periódica. Você sempre tem que estar olhando ela, porque sempre a gente vai precisar de alguma informaçãozinha. A gente tem que saber ler o RG de cada elemento. Então isso eu vou ensinar para vocês também, de uma forma muito tranquila, muito facilitada. Ok? Então vamos lá, vamos começar a aula. Medição com a magnitude física. O que significa isso? Quando a gente fala de matéria, quando a gente fala de química, a gente vai ter, né, a questão de medição. Como é que a gente vai estar analisando essas propriedades? E a gente vai ter uma medição fundamental, de magnitude fundamental, e de magnitude derivada, tá? E aí, a de magnitude fundamental, ela não vai depender de nenhuma medida. Por exemplo, a massa, a temperatura, a altura, né, que no espanhol é longitude, tá? Tem alguns termos em português que em espanhol é diferente. Então, o que vai mudar aqui, a altura é longitude, beleza? Mas significa a mesma coisa. Eu não preciso, por exemplo, de nenhuma outra medida para estar vendo a minha altura. Se eu botar aqui, ficar na parede, me medir, eu tenho 1,69 m. Pronto, a altura e acabou. A temperatura, tá 25 graus. Não preciso mais de nenhuma derivada para estar mudando isso, tá? E o peso é a mesma coisa. Então, a magnitude fundamental é justamente que eu não vou precisar de nenhuma outra medida para estar fazendo essa medição. Nada vai interferir, tá bom? E a derivada é justamente, eu preciso, por exemplo, de duas magnitudes fundamentais para estar fazendo essa medição. Por exemplo, o volume, tá? O volume a gente sabe que está em uma área 3D. Vamos, por exemplo, uma piscina. Uma piscina, a gente sabe que ela precisa de altura, largura e profundidade. Então, uma piscina, eu vou desenhar aqui, por exemplo, uma piscina retangular. Para eu estar desenhando a piscina vai ter uma quantidade específica de volume de água. Para eu saber a quantidade específica do volume de água, eu preciso saber justamente o seu comprimento, a sua altura e a sua largura. Então, eu preciso de 3 medidas para estar sabendo quanto de volume de água vai estar entrando nessa piscina. Então, eu precisei de 2 ou mais, nesse caso, 3 magnitudes fundamentais. Eu precisei de largura, altura e profundidade, né? Largura, altura e comprimento. Enfim, dá no mesmo. Então, eu precisei de 3 elementos para estar definindo o meu volume. Então, isso aqui é importante, mais na questão da matemática, na verdade. Mas é importante a gente saber que o volume de um vaso pode estar interferindo na reação química, a superfície, né, justamente, se eu tenho uma superfície que tem maior aderência, pode estar reagindo de outra forma. A velocidade da reação é importantíssima também, né, a gente vai estar usando isso muito na hora de oxidação. Então, as enzimas, por exemplo, que está na biologia, tem a ver com a questão da velocidade de reação. Então, se eu tenho, por exemplo, um componente químico que ele reage, demora 10 minutos para reagir, e eu introduzo uma substância, uma enzima,
faz com que ele reaja em 1 minuto, eu vou estar mudando a velocidade da minha reação. Não vai mudar meu componente, porque a gente sabe que, por exemplo, quando a gente bota uma enzima, bota um componente para só acelera, não muda a composição química, beleza? Então, tudo isso é importante a gente saber para estar entendendo, basicamente, enunciados, tá? Situações, problemas, beleza? Normalmente, quando a gente está trabalhando química, como eu falei, são informaçãozinhas que a gente consegue interpretar o todo. Então, saber o que é uma superfície, saber o que é um volume, sabe? Não adianta, por exemplo, eu tenho 1 galão de água. A concentração de uma substância que está em 1 galão de água não vai ser a mesma quantidade em uma xícara, tá? Se eu quero que tenha a mesma concentração, eu tenho que dosar para as duas estarem proporcional ao meio onde ele está. Então, justamente essas medições, essas magnitudes físicas, é para a gente entender isso, entendeu? Se eu tomo um copo de suco, se eu faço um suco para mim, para 1 xícara, vai ser essa quantidade de suco. Se eu faço para uma garrafa, não vai ser a mesma quantidade de fruta nem de água que eu vou botar. Eu vou ter que deixar mais concentrado, justamente porque senão eu vou ter que usar mais água, mais fruta, porque o recipiente vai ser maior. A minha superfície vai ser maior, o meu volume vai ser maior, a densidade vai mudar. Entende? Então é importante a gente saber esses termos justamente porque isso vai interferir na nossa solução, na nossa mistura. Beleza? Então, sobre essa questão de magnitude, é basicamente isso. É mais teórico essa questão, ok? Então, vamos lá. Aí, agora a gente vai falar sobre justamente o nosso Sistema Internacional de Unidades. O que significa isso? É justamente a matemática em si, né? Eles fizeram um sistema que vai estar englobando todas as unidades medidas, beleza? Quando a gente fala de uma altura, né, que é longitude, aí está em espanhol, justamente porque a gente estuda em espanhol. Mas por eu ser brasileira, estou dando aula para vocês em português. Enfim, quando a gente fala de altura, né, que é longitude, a gente não fala, a altura é 5 dedões. Não. Existe uma unidade fixa quando a gente fala de altura, que é o metro. Então, isso é justamente a unidade internacional de unidade para altura, beleza? Isso é um símbolo dessa magnitude, dessa unidade de medida. Quando eu falo de tempo, eu não falo o tempo em horas, quando eu estou calculando. Sempre o tempo é em segundos, a não ser que a questão peça para você converter. Mas sempre, na química, na física, na matemática, o tempo, né, a unidade de medida é em segundos. A massa é a mesma coisa, é quilogramas, tá? Eu vou comprar 1 quilo de carne, eu vou comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Então, quando a gente está falando de massa, né, eu tenho 60 quilos. Então, a gente está falando em quilos, para a gente estar se referindo à massa. Então, justamente isso é nosso Sistema Internacional de Unidades. Aí a gente vai ter símbolos específicos para a gente estar se relacionando, né, com uma unidade de medida, ok? Quando a gente fala de temperatura, né, a termodinâmica, isso é muito importante também. A gente tem o Kelvin, tá? Basicamente, aqui no Brasil, a gente usa Celsius, nos Estados Unidos, eu acredito que é o Fahrenheit, mas sempre a unidade de medida correta da temperatura é em Kelvin, e aí a gente consegue fazer a conversão, ok? A gente sempre tem uma unidade fixa, que a gente vai estar só fazendo conversão, ok? Então, beleza. Quantidade de substância é mol, que é o que a gente vai estar estudando hoje. Então, eu tenho 2 mol. O que significa 2 mols? A gente vai entender o que significa 2 mols. Mas sempre quando a gente falar de mol, é a quantidade de substância que vai estar ali naquela solução, ok? Quando a gente fala de corrente elétrica, né? A gente vê muita questão de corrente elétrica na parte da física, né? Da biofísica também. E aí a unidade de medida, o símbolo, vai ser justamente ampério, né? Ampere. A intensidade luminosa é a candela, a força é o Newton. O Newton a gente usa mais em física, né? A gente não vai usar isso aqui em química. A pressão em Pascal e energia em Joule, tá? Então, esses são os símbolos, tá? Basicamente, eu estou trazendo aqui para vocês não ficarem perdidos, sabe? Quando eu falo de mol, Vitória não falou de mol. Não, mol é justamente quando eu falo de quantidade de substância. É importante a gente saber, mas eu vou explicar mais detalhado, que é o foco de hoje, o que significa mol e como é que eu calculo mol de, por exemplo, 24 gramas de carbono. O que é isso, ok? Tá. E aí, trouxe de novo aqui a UPAC, tá? Eu sei que é um pouquinho chatinho a gente falar sobre essa introdução, mas não adianta eu vir já com cálculo para vocês, porque vocês vão ficar boiando sem entender nada. Então, é melhor eu explicar primeiro, porque a gente vai falar durante todo o curso essa questão de UPAC, de siglas. Então, é importante a gente saber justamente
como é que a gente interpreta essa informação para depois ficar tudo mais tranquilo, tá? Aí o PAC é justamente as siglas que a gente vai estar usando, né? É o universo da química, praticamente, né? A União Internacional de Química Pura e Aplicada, que a gente vai estar usando justamente termos para estar se referindo a certos componentes químicos, tá? É uma padronização de pesos, medidas, nomes e símbolos da química. A gente vê isso principalmente, né, na nossa química orgânica, por exemplo, o álcool, como é que a terminação, acetona, aldeído, tá? Duas ligações simples, com um tipo de carbono, tem um nome, tá? Dois hidrogênios no carbono tem outro nome, como é que eu vou estar fazendo isso? Se é uma saturação, se é insaturado, tudo isso vai estar refletindo em um nome. Então, agora pode ser um pouco complicado, né? Nomear um composto, nomear um ácido, nomear uma base, nomear um sal. Mas aos poucos vocês vão estar pegando justamente essas nomenclaturas, vai ser muito fácil. Eu vi um OH numa cadeia. Acho que isso aqui é um álcool. Não, isso aqui pode ser um ácido carboxílico. Aos poucos vocês vão pegando. Mas não é qualquer álcool, qualquer OH, qualquer ácido carboxílico. Tá? Dependendo da localização, a gente vai estar sabendo, e justamente aí o PAC vem para isso, para estar simbolizando isso. Tá falando, se é esse padrão, você nomeia assim. Se é esse padrão, você nomeia assim. Isso é importante, porque senão todo mundo ia dar qualquer nome para qualquer composto químico. E não, um metano é assim no Brasil, é assim no Japão. Entendeu? Então, a UPAC vem justamente para estar segurando na mão de todo mundo e falando, gente, a química é assim e acabou. Beleza? E aí tem as tabelinhas que a gente vai aprender para estar sabendo nomear tudo. Ok? Muitas vezes a gente vê nome de medicamento, a gente fica, meu Deus, por que esse medicamento é desse nome? Justamente por causa da cadeia carbônica dela. Então, a UPAC vem com isso, ok? Beleza. Aí, agora sim, gente, eu sou muito imperativa, então eu fico mexendo na minha cadeira. Mas, enfim, vamos agora para o que interessa, tá? Já expliquei para vocês o que é química, já diferenciei a química orgânica da inorgânica, tá? Já falei um pouquinho sobre a parte médica, né? A importância de a gente saber da parte médica e da química em si, como elas atuam juntas. E aí, agora sim, a gente vai aprender a fazer o cálculo matemático, tá? Para vocês aprenderem a fazer o cálculo matemático, eu não vou chegar naquela atividade de cara e ensinar para vocês. Primeiro eu vou ensinar botar um númerozinho, como a gente aprende no fundamental. Um númerozinho na unidade, na dezena, na centena. A gente saber ler um número, tá? Saber ler que isso aqui é 325.074 e assim por diante. Porque se a gente não sabe nem ler o número, como é que a gente vai conseguir fazer um cálculo? Então, primeiro a gente vai estar justamente fazendo o sistema numérico, nomeando. Sei que é chatinho, mas é necessário, tá? No final vocês vão me agradecer, tá? Como meus alunos sempre falam, Vitória, por que você está detalhando tanto e tal? Aí depois no final fala, meu Deus, agora finalmente eu consigo entender. Eu falei, porque sempre a gente tem que fazer o passo a passo. Não antecipe uma coisa que você pode estar, né, perde mais tempo fazendo passo a passo do que fazer de vez e ter que repetir 10.000 vezes. Faça uma vez para nunca mais, faça bem feito. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou ensinar para vocês como é que vocês primeiro botam o número, né, como se lê os números. Tática é muito fácil, tá? Sempre o primeiro número é unidade, beleza? E aí ele vem aqui. Aqui são as classes, né? A gente tem a classe das unidades, dos milhares e dos milhões. Sempre esses três primeiros números vão ficar nesses quadrinhos, tá? Os próximos três primeiros números vão ficar na classe dos milhares. E, por exemplo, aqui nesse exemplo de baixo, os próximos três nas de milhões. Beleza? Depois bilhões e assim por diante. Então, vamos lá. Como é que eu consigo botar isso aqui em uma tabela? Eu não vou começar dos milhões. Obviamente que não. Na matemática, a gente começa de trás para frente. Isso fica bem mais fácil, inclusive. Então, se o primeiro número é 4, o 4 está aqui na unidade. Esse 7 está aqui, né? Porque justamente ele representa 70. E o 0 fica aqui. Já o 325, o 5 fica aqui. O 2 na dezena de milhar. E o 3 na centena de milhar. Então, esse número é justamente 325.074. Quando a gente está no fundamental, lembra que a professora fazia isso com a gente? Eu vou escrever aqui para vocês. 325.074. Botei 75. Esse 74, esse 4 justamente representa o número 4 unidades. Esse 7 representa 70, porque 70 mais 4 dá 74.
Esse 0 representa 0. Esse 5, se ele está na unidade de milhar, então ele vale o quê? 5.000, justamente, porque ele está justamente aqui, 5.000. Esse 2, né, vale o quê? 20.000, tá? Justamente, 20.000 mais 5.000, 25.000. 25.000 mais 74, 25.074. E esse 3 vale o quê? 300. 300.000, beleza? Então, 300.000 mais 25.000, 325.074. Então, eu só estou ensinando para vocês como é que se lê um número, por que cada um está nesse lugar, tá? É o básico, mas tem muita gente que tem dificuldade de entender esse básico, tá? Então, é melhor a gente fazer o básico bem feito do que não passar por isso e deixar como, todo mundo sabe. Não, tem pessoas que têm dificuldade com isso, então é preciso a gente repassar isso, ok? Aqui é a mesma coisa, sempre de trás para frente a gente começa. Então, vai ficar o 7 fica aqui, o 2 fica aqui, o 1 fica aqui. Aí aqui ficam o 3, o 7 e o 4. E aqui fica o 1, o 0 e o 2. Então, fica o quê? 201.473.127. Esse é o número, é assim que a gente lê. Tranquilo? E aí, para finalizar, a gente vai ter o 8 aqui, o 1 aqui na dezena, o 0 na centena. O 2 na unidade de milhar, o 4 na dezena de milhar e o 7 na centena de milhar. E o 5 na unidade de milhões. Então, ficou 5.742.018. E é basicamente isso. Isso aqui é o básico do básico. Mas a gente precisa começar do básico para estar entendendo as situações. Ok? Agora aqui, quando eu falo justamente... Deixa eu ver se eu consigo... Por causa da câmera para vocês conseguirem ver. Quando eu falo justamente agora de números com vírgulas, o que eu faço quando o número tem uma vírgula? E agora, o que eu faço? Toda vez que a gente trabalha com vírgulas, vou botar aqui uma vírgula para vocês entenderem, tá? Todos os números antes da vírgula, a gente começa da mesma lógica. O último número vai estar na unidade, o segundo na dezena, depois centena e assim por diante, é o mesmo quadro. Então, se a gente fosse representar aqui, ficaria o 5 aqui, o 2 aqui e o 7 aqui. Beleza. E agora, esses números aqui, onde é que encaixo? Quando eu falo décimo, é 1 sobre 10, beleza? Ou seja, 0,1. Quando eu falo centésimo, é 1 sobre 100, ou seja, 0,01. E quando eu falo milésimo, deixa eu botar aqui para baixo, eu sei que é 1 sobre 1000, ou seja, 0,001. Vocês conseguem entender e conseguem visualizar justamente, deixa eu ampliar, que depois da vírgula, esse 1 é o primeiro número que aparece, então justamente é o 8 que fica aqui nessa casa do décimo. Quando eu falo de centésimo, o 1 é o segundo número depois da vírgula, então é justamente o 4, porque ele é o segundo número também depois da vírgula. E quando eu falo de milésimo, vou diminuir agora porque eu acho que a câmera está na frente, né, gente? Desculpa. Quando eu falo aqui de milésimo, justamente ele é o terceiro número, né, depois da vírgula. E é justamente esse 3, que é o terceiro número depois da vírgula. Então fica muito simples a gente entender quando a gente consegue entender a matemática básica, tá? A gente consegue entender que esse 3 é a mesma coisa se a gente fosse botar em vírgula, 0,003. Esse 4 é a mesma coisa do 0,04. E esse 8 é a mesma coisa de 0,8. Que é justamente essas analogias aqui em forma de fração que eu fiz. Então, a gente precisa entender a localização também de um decimal. Porque às vezes a gente bota uma medicação com vírgulas, né? Com decimal, 25,6 gramas de tal medicamento. Tá, o que significa isso? Não pode ser 27? 26? Não, é 25,6 e acabou. É essa a quantidade que eu preciso. Se você botar mais, pode comprometer a reação de outro componente e a medicação não reagir, enfim. Mudei a posição da câmera, que eu acho que fica melhor para vocês enxergarem. Outra informação importante é a notação científica, tá? Que foi justamente aquele situação problema, estava em situação notação científica. Para gente calcula com mol, mol tem notação científica, né? O mol vale 6,22 vezes 10 a 23. Que é isso?
tá? Então, a gente precisa entender a notação científica justamente para estar entendendo aquela situação. Então, justamente a notação científica é uma forma de a gente estar, diminuindo, comprimindo aquele número, né, em potências de 10. Então, por exemplo, se eu tenho 100, um número 100, se eu quiser deixar ele bem resumidinho, bem comprimidinho, é só botar que é 10 elevado a 2. Vitória, o que é isso de 10 elevado a 2? Não entendi caraco nenhum. O que significa isso? Justamente, quando a gente fala de notação científica, primeiramente, a gente tem que, esse número tem que estar sendo multiplicado por 10, né? Tem que estar numa potência 10. E aí, todos os numerozinhos em cima, que são justamente seus expoentes, é a quantidade de vezes que o zero, né, dessas potências estão aparecendo. Então, por exemplo, o número 10. Vou ampliar aqui para vocês verem melhor. O número 10. O número 10 tem quantos zeros? Tem um zero só, certo? Se ele tem um zero só, em notação científica, o 10 fica 10 elevado a 1. O 100 tem quantos zeros? Tem 2 zeros. Então, na notação científica, se eu quero comprimir esse número, ele vai ficar o quê? 10 elevado a 2. E assim por diante, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 10 mil. Se eu quero transformar, enxugar ele, tá? Porque, por exemplo, a gente está vendo no cálculo matemático, a gente tem vários zeros. E aí eu não vou estar escrevendo esses 1000 zeros que tem ali. Eu vou comprimir e botar na notação científica, tá? Como o mol tem 23 zeros. Eu não vou botar escrever esses 23 zeros em uma conta matemática, né? A gente vai usar também, rever isso quando a gente estiver estudando log. Eu não vou estar escrevendo 1000 zeros ali. Eu vou comprimir e deixar só o expoente com a quantidade de zeros que tem ali. Tá? Isso vai facilitar. Isso são táticas, né, da matemática, justamente para a gente não ter que escrever trilhões de cálculos, a gente resume. Então, isso são estratégias muito boas, muito benéficas para a gente estar fazendo cálculo e também para facilitar o nosso dia a dia, ok? Então, por exemplo, aqui tem 10 mil. 10 mil tem quantos zeros? Tem 4 zeros. Então, a forma, né, resumida disso, né, em forma de potência, é 10 elevado a 4. Justamente o número do expoente que está escrito ali é a quantidade de zeros que vai ter, tá? Então, é como se fosse que esse zero está se repetindo 4 vezes, ok? Quando está negativo, o que significa isso? Significa que está em forma de decimal, tá? Se nesse caso aqui está 10 elevado a menos 1, significa que eu tenho um número após a vírgula, ok? Então, vai ficar 0,1. No segundo exemplo, eu tenho 10 elevado a menos 2. O que significa isso? Quer dizer que eu tenho dois números depois da vírgula, tá? Sempre o último número vai ser o número real, tá? Enquanto isso, os outros números vão estar preenchendo esse espaço com zero. Vou explicar melhor no próximo slide que a gente vai fazer exercício, ok? Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 2. Então, são dois números depois da vírgula. Se eu sei que o último número é 1, é porque é como se fosse assim, 10 sobre 100, tá? Então, 1 sobre 100, isso é a mesma coisa de 0,1, que foi que a gente viu. Se eu divido 1 por 100, vai dar esse número. Vai dar 1, vai dar 0,1. Ou seja, se eu tenho dois zeros aqui, é porque eu tenho que ter dois números depois da vírgula. Isso aqui é o princípio básico do decimal em matemática. Ok? Então, toda vez que eu ver um número negativo na minha notação científica, é justamente quantos números eu tenho depois da vírgula. Se eu tenho 3, né, menos 3, por exemplo, não quer dizer que eu tenho 3 números, mas eu tenho 3 espaços, né, 3 números depois da vírgula. Pode ser tudo 0, enfim, né, e o último número 1, enfim. Então, se estão 3, então são 3 espaços que tem que ser preenchidos. Então, é 001, por exemplo, ok? Ah, Vitória, por que que é 1? Se fosse 5, como é que ia aparecer para você? Aí, por exemplo, poderia ser 5 vezes 10 a menos 3. Aí sim, trocaria o 1 pelo número 5, trocaria pelo número que está aqui na frente. Então, ficaria 0,005, beleza? Por que todos esses exemplos eu estou botando 1? Porque eu estou multiplicando essa conta por 1. Só que um 1 na matemática não precisa mostrar. Então, quando não mostra nada, é porque esse número está sendo multiplicado por 1. Se eu tiver algum número na frente dele, é porque ele está sendo multiplicado por esse número, então eu faço a conversão com esse número, que é o que a gente vai aprender. Mas eu estou explicando mais ou menos como é que funciona a notação científica, beleza? Isso aqui é conceito de matemática básica. Mas é importante a gente saber, senão a gente não vai conseguir fazer os cálculos de mol, ok? Beleza. Então, vamos lá. É utilizada, né, justamente como eu falei aqui, para reduzir a escrita dos números que apresentam muitos algarismos, trilhões. Não precisa escrever trilhões, a gente resume, tá?
Números muito pequenos ou números muito grandes são frequentemente encontrados em ciências em geral. E aí a gente vai estar escrevendo em notação científica para justamente facilitar o cálculo, que foi o que eu acabei de falar. Então a gente usa muita coisa pequenininha ou muita coisa gigantesca, né? Partículas, átomos, moléculas, concentrações, soluções. A gente vai estar sempre manipulando esses números muito pequenininhos, né? Ou muito grandes. Então a importância da notação científica é justamente a gente comprimir para conseguir facilitar o nosso cálculo, ok? Acho que a calculadora científica, inclusive, usa a notação científica para estar ajudando, porque é muito número, ok? Vamos fazer um exercíciozinho aqui para vocês entenderem melhor. Tá, vamos fazer agora esse exercício. Mudei o lado da câmera agora para vocês conseguirem enxergar. Gente, estou aprendendo a tecnologia, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, mas a química vocês aprendem comigo. Vamos lá. A gente tem aqui esse número, tá, Vitor? E aí, como é que eu vou conseguir botar essa notação científica? Eu nem vou ler o número para vocês, tá? Mas eu quero ensinar para vocês como é que vocês convertem ele em notação científica. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente está trabalhando em notação científica, vamos lá. A nossa forma de raciocínio é: estou trabalhando com notação científica, ciência exata, o que eu quero? Eu quero saber converter isso aqui. Esse é o pensamento. Sempre a gente tem que estar convertendo um número entre 1 e 10, tá? O que é isso? O que significa isso? Aqui a gente tem um número gigantesco. A primeira coisa que eu vou fazer é contar quantos zeros tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 zeros aqui, beleza? Se eu convertesse isso aqui, por exemplo, ia ficar 75 vezes 10 elevado a 8, tá? 8 positivo porque esse número não é decimal. Beleza. Mas eu acabei de falar para vocês que quando a gente está convertendo em notação científica, o número tem que ficar entre 1 e 10. 75 passa disso. Então, perdão. Então, eu não posso deixar 75. Vai ter que virar 7,5. E aí, como é que eu faço isso? É só passar a vírgula para o próximo número. Então, vou fazer de novo. Vou apagar aqui para vocês verem como é que funciona. Eu vou estar sempre passando a vírgula, tá? Da direita para a esquerda. Sempre que eu passo a vírgula da direita para a esquerda, vai estar aumentando, né, meu expoente. Então, ele é positivo. Justamente, se eu estou passando da esquerda para a direita, ele vai ser negativo, que é justamente a questão das vírgulas. Beleza? Nunca esqueçam disso. Então, vamos estar passando aqui. Aqui não existe vírgula nesse número. Esse número é positivo. E aí, a partir do momento que eu quero transformar em notação científica, eu vou começar a passar vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Por que parei aqui? Porque esse número tem que ser de entre 1 e 10. Eu não posso parar no 5, porque aí vai ficar 75. 75 é maior que 10. Então, o próximo número menor era 7,5. Ah, por que eu não passo a vírgula para depois do 7? Porque aí vai virar 0,75. 0,75 é menor que 1. Então, a gente tem que ter essa maldade de entender que o número tem que ser entre 1 e 10 para estar na notação científica. Beleza? Então, isso aqui não pode acontecer. Eu estou transformando esse número em notação científica, vai ficar 7,5. E quantas vezes eu passei a vírgula? 9 vezes, não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parei aqui. Se eu passei a vírgula 9 vezes, então é 10 elevado a 9. Para eu converter esse número para original, justamente eu vou pegar esse número, né? 10 vezes 9 e multiplicar com 7,5. Volta ao valor original. Ok? Então, eu transformei esse número gigantesco em notação científica. É só isso. Então, no cálculo matemático, eu não vou escrever tudo isso. Eu pego essa informação e transformo em notação científica. Fica bem mais fácil. Então, transformando tudo em notação científica, dependendo do cálculo, você vai ficar cortando lá as coisas e o cálculo termina rapidinho. Ok? Isso é muito, muito legal e, enfim, necessário. Vamos para cá. Eu tenho aqui 2.000. 2.000 transformando em notação científica. Vamos lá. Aí a gente vai correr a vírgula. 1, 2. Posso parar aqui em 20? Não, né? Não posso botar aqui 20,0, porque 20 é maior que 10. Então, passo a vírgula mais outra vez. 3. 1, 2, 3. Então, vai ser vezes 10 elevado a 3. Então, 2.000 em notação científica é 2 vezes 10 elevado a 3. A gente sabe que 10 elevado a 3 é justamente... tem 3 zeros. 1.000 vezes 2, 2.000. Entende a lógica da notação científica? É justamente só comprimir esse número, ok? Vamos para a letra C.
Na letra C, a gente faz a mesma coisa. A gente está analisando esse número tem que ser entre 1 e 10. Então, a vírgula, obviamente, vai parar aqui, ok? Então, a gente vai correr a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula para aqui. Então, esse número vai ficar 8,652 vezes 10 elevado a 6. Pronto, comprimi o meu número. Beleza? E agora, quando esse número está em decimal, o que a gente faz? A gente vai correr a vírgula agora da esquerda para a direita. Toda vez que a gente corre da esquerda para a direita, o nosso expoente é negativo. Beleza? Então, a gente vai correr aqui. 1, 2, 3, 4. Para aqui, não. Porque ainda esse número nem é 1, não está entre 1 e 10. Então, eu vou passar para cá, ó, 5. Aí sim. Aí vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 5. Entende por quê? Porque eu tive que correr a vírgula 5 vezes para estar conseguindo chegar ao número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vamos fazer mais um exercício, tá? De conversão, só para vocês entenderem. Vou deixar esses dois para vocês tentarem sozinhos em casa, beleza? Que é basicamente fazer o inverso, tá? Transformando esse número em uma notação científica. Ou essa notação científica em um número normal, ok? Então, vamos lá. Na letra E, é a mesma coisa. A gente vai estar correndo a vírgula até que esse número depois da vírgula fique entre 1 e 10, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Paro aqui. Porque se eu correr a vírgula mais uma vez, vai virar 19. 19 passa de 10. Então, quando eu converto esse número, vai ficar 1,92 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Elevado a menos 4. Ok? Se tiver alguma dúvida, bota nos comentários, tá? Vou deixar essa atividade para vocês entenderem como é que faz, ok? Lembrando que quando a gente corre a vírgula para a esquerda, a gente aumenta. E quando a gente corre a vírgula para a direita, a gente diminui, tá? É uma dicasinha para vocês, mas eu já tinha falado antes para vocês. Tá bom. E outra coisa importante é saber fazer o arredondamento dos números, tá? Em espanhol é redondeo de las cifras, alguma coisa assim. E é importante a gente saber por quê. Quando a gente está trabalhando com matemática, né, a química tem muita matemática, a gente faz um cálculo e aí a alternativa não tem nada do que a gente que deu o nosso cálculo. Por quê? Porque o resultado está arredondado. Então é importante a gente saber arredondar um valor para estar dando o resultado certinho, ok? Então qual é a tática de a gente estar arredondando um resultado? Vamos pensar no nosso dia a dia, né, no mercado, quando a gente compra alguma coisa. Se eu comprar uma coisa que vale 99 centavos, você paga 99 centavos ou você paga R$1? R$1. Por quê? Porque a gente arredondou esse valor, ok? Então, qual é a diferença de arredondar para mais e arredondar para menos? Justamente a gente arredondar mais, por exemplo, a gente olha aqui esse decimal, tá? O último número, né, ou os últimos números dessa conta, se ele passa do 4, né, então 5 para cima, a gente arredonda para o próximo número. Por exemplo, aqui tem 2,34445. Tem 5 aqui já. Se é 5, eu vou arredondar para o próximo número. Ou seja, se aqui, esses dois primeiros números... A gente tem que estar olhando agora para os primeiros dois números depois da vírgula. A gente olha para os últimos números para ver qual é a frequência que está terminando. Se for maior de 4, a gente fala, não, eu tenho que arredondar. E a gente volta para os dois primeiros dois números depois da vírgula. Se está maior, a gente olha para eles e fala, eu tenho que arredondar. Qual é o próximo número depois de 34? 35, né? Então, o arredondamento vai ficar 2,35. Ok? Por quê? Depois de 34 vem o 35, ou depois do número 4 tem o número 5. Então, é assim que a gente arredonda um número. Se eu tenho 1,775, beleza? Então, como é que ficaria esse número? Se eu tenho um número 5 aqui, né, enfim, ele vai estar se repetindo, tem outro número, enfim, por delante, às vezes eu tenho português em cima da minha cabeça. O que a gente faz? Se a gente vê que tem um número, né, depois dele que está um pouquinho maior, então a gente sabe que a gente pode arredondar. Então, em vez de ficar 1,77, a gente bota esse cálculo, né, pode ser aproximadamente 1,78. A gente pode estar arredondando esse cálculo. Beleza? Porque a dízima periódica ou os decimais que vêm depois dele tá acima de 4. Então, a gente consegue arredondar.
Não são os dois primeiros números, são os depois, tá? A gente consegue analisar isso. Já quando a gente fala de arredondar, quando não arredondar, né? Ou seja, deixar ele paralisado, não modificar, é justamente quando os números, né, depois dos dois primeiros números, são menores que 4. Então, tipo assim, a gente não vai estar alterando nada. Vai continuar ele como o mesmo. Então, esse número a gente bota como 0,34 normal. Ignora essa parte, ok? Ah, por exemplo, eu comprei uma coisa no mercado, ele vale 1,71 centavos, sei lá. E aí, isso aqui vai valer 1,17. Esse é o valor. Isso aqui eu ignoro, ok? Ah, um cosmético, ele vale 81 centavos e... Deixa eu ver... Esse valor aqui, 73,33, vale 81,74 ou 81,73? 81,73. Eu não vou arredondar nada. Por quê? Porque esses números que vão estar vindo depois, eu não vou estar... Não vai ter significância. A não ser que esse número, por exemplo, tenha, né, um padrão acima de 4. Aí sim, aí vai ficar 81,74. Ok? Vamos lá. Volume. Volume é importante, né? Vamos imaginar uma situação que o paciente está tomando um soro. É importante a gente saber o volume, né? Para a gente estar calculando a concentração do medicamento de forma correta para esse paciente tomar a dosagem correta. Então, o volume também está dentro, né, da nossa unidade internacional de medidas. Então, a gente vai estar... Normalmente, a gente fala de volume em metros cúbicos. Justamente, a gente vai ter 3 unidades de medida, né? Eu falei que é uma coisa 3D. A gente precisa de altura, de comprimento e de largura para a gente estar falando de volume, tá? E aí, o volume justamente vem da nossa unidade de metro. Por isso que a gente fala de metro cúbico, ok? Mas também a gente pode estar representando o volume por metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico ou litros, né? A gente vai muito falar de volume também com litro. Ah, tomei 1 litro de refrigerante, tomei 1 litro de água, enfim. Ou, normalmente também a gente pode estar falando em ml, tá? E aí é bom a gente saber fazer a conversão, tá? 1 ml quer dizer 1 centímetro cúbico, tá? 1 litro quer dizer 1000 ml. Justamente quando a gente fala de 1 quilômetro, uma coisa muito comum para a gente entender melhor. Eu corri 1 quilômetro. O que significa eu correr 1 quilômetro? Eu corri 1000 metros. Tá? O K, né? Vamos lá. K significa 1000. Eu tenho 1000 seguidores, eu tenho 1K. Então, na questão de metros, o K significa 1000. Por isso que km de quilômetro, esse K significa 1000. Então, por isso que 1 quilômetro vale 1 metro. Ou 1000 metros. Beleza? Assim como 1 litro vale 1000 ml. Tá? Então, a gente tem que estar sabendo entender essas analogias. Tá? Então, 1 litro, beleza? Vale 1000 ml. Quando a gente está trabalhando na tabela de conversão de medidas, a gente tem de metros, a gente tem de volume, a gente tem de várias unidades de medidas. É a mesma situação. Toda vez que eu corro, porque a gente vai ter aqui ó, quilolitro, HL, DAL, L, decilitros, centilitro, mililitros, enfim. Isso aqui a gente vê mais no colégio, né? Mas é importante a gente saber essa tabelinha justamente porque quando a gente sempre corre para a nossa direita, a gente vai estar multiplicando de 10 em 10. Quando a gente volta e vai para a esquerda, a gente divide por 10. Então, quando eu falo 1 litro, transforme 1 litro em ml. Isso é importante por causa da dosagem de medicamento. Eu tenho 1 litro. Por que 1 litro, Vitória? Me explique e comprove porque 1 litro vale 1000 ml. Não estou compreendendo. Eu entendo que 1 quilômetro é metro, é 100 mil metros, mas não entendo porque 1 litro... Porque não tem CAI. Como é que 1 litro vira 1000 ml? Beleza. Toda vez que a gente corre, a gente multiplica. Então, se o litro está aqui, eu tenho 1 litro, tá? E eu multipliquei 3 casas, então eu multipliquei por quanto? Por 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10. Então, é 10 vezes 1 vezes 1000, né? Multipliquei aqui 3 vezes. Tenho 3 zeros aqui. Multipliquei por 1000. Então, 1 vezes 1000, 1000. Então, por isso que 1 litro vale 1000 ml. Beleza? Assim como 1 litro ou 1000 ml vale 1 decímetro cúbico, tá? Isso é questão mais de conversão, ok? Assim como também 1000 centímetros cúbicos,
ok? Isso é mais questão de conversão de tabelas. Nas minhas aulas eu vou explicar mais aprofundado como é que faz essas conversões, essas questões matemáticas, mas é importante a gente saber justamente quando a gente está calculando, né, fazendo conversão. A gente usa mais esses conhecimentos para conversão. Às vezes ele te dá uma informação na atividade química e aí você tem que fazer algumas conversãozinhas, né, principalmente quando a gente está trabalhando com molaridade e molalidade. Aí você precisa ver, ele dá uma informaçãozinha só para te enganar, e você fala, ah, não é assim, não é nessa unidade de medida que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar em ml. Então, você usa essa tabelinha para estar convertendo. Então, precisa estar sabendo isso para a gente estar convertendo as unidades. Quando a gente fala de concentração também, né, tudo isso faz parte do nosso sistema de unidades, tá? Concentração é a relação, né, a quantidade de soluto, que é nosso princípio ativo, dentro do nosso solvente. O que é um soluto, o que é um solvente? Não entendi nada que você falou. Vamos supor, a gente tem uma água e a gente tem um sal. Quem é o soluto, quem é o solvente? O solvente é quem vai estar dissolvendo, né? Então é a nossa água. E o soluto é a parte que a gente vai estar agregando, tá? O princípio ativo é quem vai estar sendo responsável pelas mudanças, tá? Então, eu colocar o sal dentro da água, o sal vai ser o meu soluto e a água vai ser o meu solvente, beleza? Então, sempre, normalmente, né, em uma solução correta, sempre o solvente vai estar em maior quantidade e o nosso soluto em menor quantidade, né? Se o nosso soluto sobrepassar, ficar maior, a gente vai ter uma solução saturada ou supersaturada, que isso aí a gente vai ver depois, ok? Aqui são as tabelinhas, tá? Não precisa decorar isso, ok? Mas sempre tá sabendo entender essa conversão, né? Gramas por litros, tá? Por quê? Gramas por litros é em 100 ml. Tá vendo que todo mundo aqui tá por ml justamente porque é a forma que a gente vai estar trabalhando, né, em dosagens, em concentração. Então, se eu sei que 1 litro é 1000 ml, justamente aqui eu vou estar lendo gramas por litro, a mesma coisa de gramas por 1000 ml, ok? E aí a gente vai para esse exemplo aqui para a gente entender um pouquinho melhor sobre concentração, tá? Se na descrição da bula de medicamento estiver indicando que a prescrição deve ser 100 miligramas por quilos por dia, quer dizer que em um dia deve ser administrado no máximo 100 miligramas do medicamento para cada quilo do paciente. É parecido com aquele outro exemplo, tá? Dessa forma, se o paciente for adulto de 50 quilos, meu Deus, esse adulto tá um pouquinho magrinho, né? De 50 quilos, ele deve receber 5.000 miligramas do medicamento. E aí, a partir daí, a gente vai conseguir entender a dosagem, a concentração desse medicamento, tá? Então, o que ele fez? Ele multiplicou justamente o quilo do paciente, foi 50 quilos, por 1.000. Então, ele vai estar tendo que ingerir durante o dia todo 5.000 miligramas desse medicamento. Se for uma dose única, perfeito, ele toma essa quantidade e pronto. Muitas vezes a gente pode estar vendo isso com suplementação de vitamina D. Suplementação de vitamina D, não é porque que eu tomo essa quantidade que você vai tomar a mesma. Então, a questão de suplementação, principalmente de vitaminas, minerais, é muito individual. Então, a gente precisa estar sabendo fazer esses cálculos de conversão para estar delimitando, né? Principalmente a gente, médicos, futuros médicos, a gente precisa estar sabendo administrar de forma correta. Entendendo agora tudo que eu falei de matemática básica, os termozinhos assim de química, agora sim a gente consegue fazer as atividades, né? Demorou um pouquinho, mas agora a gente chegou ao ponto principal, tá? Relações numéricas, tá? Qual a importância disso, né? A importância é entender entre o mol, a massa, o Avogadro, tá? Para converter a massa de uma substância, de um átomo, de uma molécula. Então, às vezes, a questão vai te dar o mol e pede para você encontrar massa. Ou, às vezes, te dá massa e pede para encontrar o mol. Como é que eu consigo entender isso? Como é que eu consigo converter isso, tá? O mol, como eu falei, né, ele vai estar medindo a quantidade de substância, tá? Ele faz parte da nossa unidade de medida, tá? E ele vai estar medindo quantidade, tá? 1 mol, 2 mols equivale a tantas massas de tal componente, tá? E aí, o mol, ele vale, né, justamente 6,02 vezes 10 a 23. Mas se a gente arredondar, a gente já falou sobre arredondamento, a gente pode estar falando justamente que é 6 vezes 10 elevado a 23. Tá vendo que o que eu estou falando agora foi o que a gente falou. Eu estou falando aqui de notação científica e de arredondamento, ok? Então, eu tenho 6,02. Eu posso cortar esse 0,2 porque 2 é menor que 4 e posso deixar como só 6, entendeu? Então, é 6 vezes 10 a 23. Toda vez que eu falo de mol, ele vai ter esse valor, ok? E aí, na hora da atividade, vocês vão entender melhor. Massa é a quantidade de matéria que contém um corpo
E o número de Avogadro, eu sempre travo quando eu falo essa palavra, Avogadro, representa o número de partículas que contém em 1 mol de uma determinada substância. Então, o Avogadro está associado justamente ao mol. Eles são best friends. Ok? Vamos lá. Vamos entender, tá? Quando eu estou trabalhando com mol, você tem que fazer isso no seu papel, entendeu? Você tem que botar essas três relações. O mol equivale, esse tracinho é como se fosse que eu estivesse escrevendo. Equivale, né? É igual a 6 vezes 10 a 23, ok? Que também está, né, relacionada à sua massa molar, ok? Então, esse 6 vezes 10 a 23 é justamente o número de átomos e moléculas. Em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas desse elemento, ok? E aí a gente consegue determinar a massa ou vice-versa. Então, isso aqui é uma relação fundamental. É como se fosse, não é uma regra de 3 nessa situação, mas é como se fosse relações entre si. O mol vale, né, em 1 mol de uma substância, possui 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas dessa substância. Por exemplo, em 1 mol de carbono, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos de carbono, ok? Independente do elemento químico. Independente, tá? Sempre 1 mol vai valer esse valor. E aí, com isso, fica bem mais simples. Vamos para um exercício para vocês entenderem melhor, tá? Agora sim, a gente vai fazer o exercício que eu botei no início da aula. E aí agora vocês me falam, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, avisa assim, Vi, eu consegui entender, ouvi, não consegui. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, entendeu? Porque a gente detalhou muito para estar chegando até aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho, né, o número de átomos. Botei aqui a tabelinha de cima para vocês estarem relembrando. Mas enfim, a atividade é e para identificar o número de átomos em uma amostra com 24 gramas de carbono, tá? E aí ele falou o seguinte, que a minha massa molar é de 12 gramas por mol, ok? Então, o meu carbono puro, sozinho, um mol de carbono, então vamos botar aqui, 1 mol de carbono, 6 vezes 10 a 23, tem a massa, né, minha massa molar de 12 gramas. Beleza? Mas agora ele quer saber com 24 gramas quantos átomos ele vai ter. Então, 24 gramas, né? Todo mundo embaixo da sua coluna certinho. A coluna do mol com a coluna do mol, a coluna, né, dos meus átomos com a coluna dos meus átomos, a coluna da massa molar com a coluna da massa molar. Beleza? Se ele deu o dado que 1 mol de carbono é 12 gramas, então eu botei aqui. E aí ele quer saber na amostra com 24, quantos mols vai ter. Beleza? Então eu botei 24. Ele quer saber o número de átomos. Estão vendo como eu estou resolvendo a situação? Eu estou rabiscando aqui, eu estou pegando todas as informações, porque é assim que a gente resolve química. Se ele quer saber o número de átomos é justamente essa coluna aqui. Ok? Essa aqui. Então, é aqui que eu vou botar o X. Eu quero saber quem é. Agora é só fazer o cruz-credo, ok? Eu posso ter uma maldade. Se eu estou bem tranquilaça com matemática, eu posso perceber, ó, aqui dobrou a minha massa, então aqui também vai dobrar meu número de átomos. Só que vamos fazer o passo a passo, né? Não precisa se apressar na matemática. Então, se eu quero saber o número de átomos, eu vou botar o X embaixo desse número de átomos. Por que X, Vitória? De onde você tirou esse X? O que é X? Na matemática, quando a gente não sabe o que é, quando é uma incógnita, faço a menor ideia do que é, e eu quero encontrar o valor desse número, eu sempre simbolizo por uma letra. Nesse caso, eu vou simbolizar pela letra X, ok? Então, normalmente a gente bota X, ok? E aí a gente vai fazer o cruz-credo. O que é cruz-credo? É justamente a gente vai fazer uma multiplicação, né? A gente usa isso muito na matemática. Então, vamos multiplicar esse número com esse e esse número com esse, ok? Então, x vezes 12 é 12x, beleza? Vou deixar assim. 6 vezes 10 a 23 vezes 24, eu não posso multiplicar eles. Por quê? Porque notação científica só multiplica com notação científica. Então, a gente vai deixar assim, ó. 6 vezes 10 a 24, ou a 23, perdão.
6 vezes 10 é 23, multiplicado por 24. Eu não posso multiplicar tipo, isso aqui, porque esse número não está como notação científica, então não podem estar interagindo entre si, ok? O que a gente faz agora? Ah, Vitória, a conta acabou? Óbvio que não, eu tenho que encontrar o valor de x. Então, na matemática, o que a gente faz? Sempre que eu quero encontrar o valor de x, eu tenho que isolar x. Todo mundo que está multiplicando com x vai para o outro lado dividindo. Sempre quando o número passa para o outro lado, ele passa com o seu sinal oposto. Então, o oposto de mais é menos. O oposto de uma multiplicação é uma divisão. Então, se esse 12 está multiplicando com x, quando ele passa por outro lado, ele passa dividindo, ok? Então, vai ficar x é igual. Eu vou repetir isso aqui, justamente porque eu não posso fazer nada nesse momento. E vou botar dividido por 12, ok? Aí, agora sim eu posso fazer, tá? Por que eu tô falando que não pode fazer? Ah, algumas pessoas que boa em matemática falar, tá, você pode sim multiplicar. Posso, gente, mas tem que ter maldade quando você tá trabalhando com matemática. Vou ensinar uma forma bem mais fácil. E aí você fala, ah, tá, é bem mais fácil isso ser feminino. Então presta atenção. Passei o 12 pra cá. Se eu dividir 12 por 24, vai dar 2. Vocês concordam comigo? Eu posso cortar esses dois números aqui. Por que, Vitória? Porque 24 dividido por 12, quanto é que é? 24 dividido por 12. Quanto é que é? É 2. Então, quando eu simplifiquei esses dois números por 12, né? Simplifiquei por 12, aqui deu 1 e aqui deu 2. Eu simplifiquei. E aí, agora, no meu cálculo, eu não vou ter mais ninguém para dividir. Entendeu? Se eu multiplicasse 24 por 6 e quando esse 12 passasse para cá, eu teria que dividir um número gigantesco por 12. Não tem necessidade. Já que eu tenho a maldade que 24 é dividido por 12. Então, eu passei para cá, dividi, ficou 2. Então, o que vai ficar? Vai ficar x é igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 2. Ok. Deu vezes 2, o que eu vou fazer? Vou agora multiplicar. Quanto é 6 vezes 2? 12, né? Eu só multiplico número por número. A notação científica não se mexe. Notação científica só se mistura com notação científica, ok? Se tivesse 2 vezes 10 elevado a 1, aí sim eles iam lá fazer o match dele, fazer o cálculo dele. Mas eu não tenho outra notação científica, então continua 10 elevado a 23. Eu só vou multiplicar 6 vezes 2. Quanto é 6 vezes 2? 12. 12 vezes 10 a 23. Ok. Posso deixar 12 vezes 10 a 23? Nunca na minha vida. Nunca. Porque quem prestou atenção na aula viu que eu falei o quê? Quando a gente está trabalhando com notação científica, a gente tem que deixar o número entre 1 e 10. Então, se no meu primeiro resultado deu 12 vezes 10 a 23, eu tenho que estar ainda convertendo em notação científica, tá? Eu tenho que puxar a vírgula para cá, porque não pode ser 12. 12 é maior que 10, então tem que virar 1,2, certo? Então, x é igual a 1,2 vezes 10 elevado a 20 e quanto? 22 ou 23? Lembra também que eu falei que toda vez que eu corro a vírgula para a esquerda, eu aumento meu expoente? Então, se está 10 elevado a 23 e eu puxei a vírgula para a esquerda, vai ficar 10 elevado a 24. E pronto. É isso. Eu falei tudo que eu falei na aula, a gente aplicou aqui agora. Entendeu? Não tem dificuldade. Eu acho que a parte mais confusinha, assim, seria mais a parte da matemática básica, de fazer o cálculo. Ah, por que eu tenho que puxar o 12 para baixo? Por que eu tenho que cortar? Isso aí é muito simples também. Mas, assim, durante as nossas aulas, a gente vai estar sempre trabalhando isso. Você sempre pode estar tirando dúvida. Me chama no WhatsApp, Vi, eu tô com dúvida nisso. E a gente vai estar praticando. Porque isso aqui não é dúvida de química. Isso aqui é dúvida de matemática. Mas a gente precisa estar entendendo a matemática para entender a química. E nas nossas aulas, a gente vai estar se aprofundando também um pouquinho na matemática para ter uma base forte, né, em química. Beleza? Vamos para mais exercícios, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Próximo exemplo. O número de moléculas de N2 em 0,2 mol de N2 é... Entendi nada, Vitória, que você falou aí. Que informação você está fazendo? Vamos aprender a interpretar uma questão de química, ok? Ele quer saber o número de moléculas de N2, né, de nitrogênio, em 2 mol de nitrogênio. Então, vamos lá.
Ele quer saber o número de moléculas, ele quer saber isso e ele está falando sobre isso, ok? Basta essas duas informações. Se eu sei que um mol é 6 vezes 10 a 23 números de moléculas ou de átomos, eu consigo entender essa questão e fazer tranquilamente. Então, a gente vai fazer relações aqui. Ele quer saber número de moléculas. Então, eu vou botar o x aqui na coluna de número de moléculas. E ele está falando que ele tem 0,2 mols. Então, eu vou botar 0,2 mols. O que significa isso? Ele está perguntando, para 0,2 mols de N2, eu tenho quantas moléculas? É justamente isso. Só que assim, ele não perguntou dessa forma. Ele poderia falar, né? Para 0,2, me diga quantas moléculas são. Mas não é assim que a gente trabalha com exatas, a gente tem que saber interpretar os dados. Mas é basicamente isso. O número de moléculas de N2 em 0,2 mols de N2 é quanto? Pronto. Se eu sei que para 1 mol de N2, qualquer substância, lembra que eu falei qualquer elemento da tabela periódica? Para 1 mol é sempre 6 vezes 10 é 23. Para 0,2 agora, é quantas moléculas? Pronto, acabou. Agora a gente faz o cruz-credo. Puf, só isso, beleza? Então vamos lá, cruz-credo. X vezes 1, x, né? Ou 1x. Na matemática, lembra que eu falei que 1 é a mesma coisa de nada, a gente não precisa estar mostrando ele, ok? E 0,2 vezes 6 vezes 10 é 23. Então, 6 vezes 10 é 23. Como é 0,2 em notação científica? É 2 vezes 10 a menos 1. Lembra disso? Porque se eu tenho um número depois da vírgula, eu tenho igual a menos 1 como um expoente. Lembra disso? Tudo isso é importante, gente. Tudo isso é importante. Eu não falei aquilo em vão. É para vocês entenderem. Ok? Beleza. Então, vamos calcular aqui. 6 vezes 2, sempre número com número, notação com notação. Entendeu? E notação com notação. Ok? Então, vamos iniciar aqui. Quanto é 6 vezes 2? 12, ok? Vezes. Então, como é que eu faço esse cálculo? Primeiramente, quando eu estou trabalhando com notação científica, né, todo mundo tem que estar na base 10. Todo mundo está certinho, ok. Se eu estou multiplicando as notações científicas, a gente soma esses números. Se eu estivesse dividindo, a gente subtrai, ok? Então, eu tenho aqui 23. Se eu estou multiplicando essas duas notações científicas, deixa eu botar de outra cor para vocês enxergarem. Eu tenho essa notação científica e essa notação científica. Se eu estou multiplicando elas, minhas notações, meus expoentes vão ter que somar. Então, eu tenho 23 mais menos 1, ok? Matemática básica agora. Mais com menos é menos, então isso aqui vai ficar 23 menos 1. 23 menos 1 dá 22. Então, isso aqui vai ficar 12 vezes 10 elevado a 22. Posso deixar assim? Nunca, jamais, porque 12 é maior que 10. E na notação científica, sempre o número tem que estar comprimindo entre 1 e 10. Beleza? Então, a gente vai ter que passar a vírgula para cá. Se eu passo a vírgula para a esquerda, eu aumento o número aqui. Então, vai ficar o quê? 1,2 vezes 10 elevado a 23. E essa é a minha resposta. Então, para 0,2 mols de N2, eu vou ter o quê? 1,2 vezes 10 a 23. Número de moléculas, tá? De N2, ok? Facinho, gente, facinho, muito simples. Tá, vamos pro próximo. Eu acho que depois dessa tem só mais uma, e aí a gente tá lista, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, porque é muito simples. Vamos lá. O número de mol em 1,2 vezes 10 a 24 átomos de Na, que é o sódio, é quanto? Então, o que ele quer saber agora? Ele quer saber o número de mol, então eu vou estar trabalhando essa coluna. E ele está falando o número de átomos. Sempre que eu estou vendo uma notação científica, quando eu estou trabalhando com mol, eu estou trabalhando essa coluna aqui também, ok? Então, a gente está trabalhando, esquece massa molar, a gente está trabalhando só mol e número de átomos. Então, se ele quer saber o número de mols, eu boto o x aqui embaixo dessa, né? A gente sempre está tendo uma relação entre duas situações. A inicial e a que eu quero. Então, o número de mol, então x, eu não sei quem é, em 1,2 vezes 10 a 24. E aí, como é que eu faço? Então, é a mesma coisa. A gente faz o cruz-credo,
ok? Então, x vezes 6, deixa eu abaixar aqui. Então, a gente vai fazer x vezes 6 vezes 10 a 23, faz um trava-língua, né? Então, vai ficar 6 vezes 10 a 23x, né? Esses números estão se multiplicando, é igual a 1 vezes 1,2 vezes 10 a 24. 1 vezes qualquer número é aquele número. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 a 24. Vou dar uma maldadezinha aqui para vocês. O que acontece? 1,2, eu vou passar esse 6 dividindo para cá, beleza? Porque todo número, o x eu tenho que isolar, como eu já falei, e o número que está grudado com ele multiplicando passa dividindo. Mas a maldade é, prestem atenção, é mais fácil eu dividir 12 por 6 ou 1,2 por 6? 12 por 6, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter isso aqui logo, vou transformar em 12, porque aí fica mais fácil na hora de eu fazer meu cálculo. Quando eu corro a vírgula agora para a direita, eu diminuo o meu número aqui em cima, meu expoente. Então, se eu correr agora a vírgula para virar 12, não é mais 10 elevado a 24. Vai ficar 10 elevado a 23. E aí eu simplifiquei aqui minha notação científica para ficar melhor na hora do cálculo. Ah, Vitória, mas não pode ficar número acima de 10. Mas nesse, eu estou fazendo um cálculo, não é resultado final. Quando é resultado final, tem que ser. Mas eu estou fazendo aqui cálculo. Durante o meu cálculo, eu posso estar fazendo isso. Eu não posso dar como resultado final. Ó, a minha notação científica é essa. Não pode. Entendeu a diferença? Então, vamos lá. Então, x é igual a 12 vezes 10 elevado a 23 sobre 6 vezes 10 elevado a 23. Olha que perfeição isso aqui. Eu vou estar dividindo número com número, notação com notação. Se eu estou dividindo notação com notação, o que eu faço? Diminuo. 23 menos 23 é zero, né? Ou simplesmente eu corto, tá igual. Na matemática, toda vez que eu estou dividindo um número que é o mesmo valor em cima e embaixo, eu corto, eu simplifico. Então, não existe mais notação científica. E 12 dividido por 6 é 2, tá? Então, o valor do meu mol são 2 mols. Deu para entender? Vou falar aqui de novo mais devagarzinho para vocês. Por exemplo, na minha notação científica, eu tenho ali 10 elevado a 23 dividido por 10 elevado a 23. Toda vez que eu estou dividindo, né, justamente, minha notação científica, a gente vai ter que estar subtraindo os meus expoentes. Então, seria 10, 23 menos 23. Quanto é 23 menos 23? Zero. 10 elevado a zero é a mesma coisa de 1, ok? Então, isso aqui dá 1. Por isso que eu simplifiquei, cortei, ele não existe mais. Lembra que 1 é a mesma coisa de nada? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Ok? E aqui eu tinha 12 dividido por 6. Quanto é 12 dividido por 6? 12 dividido por 6 é 2. Então, por isso que o resultado deu 2 mols. E minha notação científica foi cortada. Então, para 1,2 vezes 10 a 24 moléculas, né, átomos de sódio, equivale a 2 mols. Acabou. Só isso. Muito simples. Tá bom? E aí, para finalizar, a gente vai estar aqui, eu vou estar mostrando para vocês algumas relações também, tá? Se eu tenho a quantidade de moléculas, também eu consigo calcular a quantidade de átomos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, em 6 vezes 10 a 23 mols de água, quanto eu tenho de hidrogênio e quanto eu tenho de oxigênio. É simples. Na H2O, na água, o que acontece? Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, tá? Então, vou multiplicar justamente a quantidade de cada elemento. Se eu tenho 2 hidrogênios, então é 6 vezes 2, né? Porque eu tenho H2. Então, é a mesma coisa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, vai ser 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Isso vai dar igual ao quê? 12 vezes 10 elevado a 23, ok? Ou 1,2 vezes 10 a 24, ok? E de oxigênio, eu tenho um só oxigênio, né? Justamente minha molécula de água, ela tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, se eu tenho um só, então é 6 vezes 1, tá? Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 23. Já aqui, em relação a mol, né? Aqui está falando em relação a átomos. Em relação a mol, é a mesma coisa. Se eu tenho, né, 2 hidrogênios, é a mesma coisa de fazer 2 hidrogênios vezes 2 mols. Em 2 mols de água, então eu vou ter quanto? 4 mols.
E oxigênio eu vou ter só 2 mols. Ok? Porque 2 vezes 1. Então, eu só estou multiplicando pela quantidade que ele tem, tá? Só essa regrinha, tá? Mas, normalmente, a gente não vê assim na química. Normalmente, a gente vê nas situações, problemas que eu dei pra vocês. Isso aqui é só pra vocês terem a maldade de como está olhando, como é que observa ali aquela minha substância, ok? Aquele meu elemento. E é isso. A aula terminou. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Entrar em contato comigo. E eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham entendido o conteúdo. E foi um prazer estar aqui. Um beijo e tchau!